estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Imagina essa cena, você entra num shopping lá no México e encontra aquela camiseta baratinha feita na China, ou talvez um brinquedo de plástico que custa menos que uma Coca-Cola. Agora, segura essa, a presidente Claudia Sheinbaum está cogitando colocar tarifas nesses produtos importados, ou seja, aquela pechincha internacional pode ficar mais cara. E olha gente, o plano tem até nome de filme, Plano México. Mas em vez de ação, explosão, pinhatas e todos os clichês mexicanos possíveis que Hollywood colocaria, a ideia é turbinar a indústria local e proteger empresas mexicanas de concorrência de importados baratos. E aí, te lembrou alguma coisa familiar? Descansa em paz, Shine. Descansa em paz, AliExpress. Mas enfim, olha só a coincidência, essa jogada também atende a uma pressão que vem de fora, dos Estados Unidos, mais precisamente de Donald Trump, que sempre defendeu barreiras contra a China. Por enquanto, Sheinbaum não disse exatamente quais setores vão ser atingidos ou qual o tamanho dessas tarifas, mas já deu algumas pistas. Automóveis, têxteis, plásticos, praticamente o seu carrinho da Shopee. E como o partido dela tem maioria folgada lá no Congresso, a proposta deve passar sem muito drama. Ou seja, no meio da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o México está abrindo seu próprio flanco. E a pergunta que fica é, será que isso vai mesmo fortalecer a indústria mexicana? Ou só vai deixar os itens da Shopee e os Labubus mais caros para o consumidor comum? Então bora falar sobre isso no episódio de hoje. E olha só, lembra quando disseram que era só jogar CO2 debaixo da Terra que estava tudo resolvido? Pois é, parece que o planeta não é um tapete mágico para a gente esconder sujeira embaixo. Um estudo publicado na Nature mostra que a quantidade de carbono que o mundo pode realmente armazenar de forma segura é, olha só, somente 1/10 do que a indústria vinha prometendo. Na prática, isso significa que aquela ideia de usar o armazenamento de CO2 como o salvador da pátria contra o aquecimento global pode não ser tão milagrosa assim. A boa notícia é que ainda dá para reduzir o aquecimento em até 0,7 graus. Mas a má notícia é que, pelo jeito, o mundo andou acreditando em cálculos dignos de PowerPoint otimista de consultoria. Então, outra matéria bem interessante aqui, agora mais sobre o clima, que a gente vai discutir na segunda parte do episódio. Então, fica ligado que tá bem interessante. E se você não segue a gente, é só seguir. Entra aqui no nosso perfil, põe para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Bom, bora lá. O governo do México está cogitando então uma medida que, olha, pode mudar muito o preço de alguns produtos importados lá no país. A presidente Claudia Sheinbaum disse numa coletiva de imprensa que estuda sim aplicar novas tarifas, ou seja, aqueles impostos esses que a gente conhece muito bem para países com os quais o México não tem acordo comercial. Quem não tem acordo comercial com o México, você se pergunta nesse exato momento? Olha, um desses países pode acreditar que é a China. Essas tarifas fariam parte do chamado Plano México, que é um programa do governo voltado para fortalecer a indústria nacional e estimular o desenvolvimento industrial. Na prática, a ideia é cobrar mais caro de produtos que chegam de fora. Simples assim. Isso para dar vantagem às empresas mexicanas que competem com eles. Sheinbaum comentou, abre aspas, estamos considerando as tarifas como parte do Plano México, que propusemos desde que assumimos o cargo, fecha aspas. E ela deixou claro que a China é sim um dos países afetados, mas não é o único. Por enquanto, a presidente não especificou quais setores exatamente serão atingidos, nem detalhou os valores das tarifas ou quando essa medida começaria de fato a valer. Ela apenas afirmou que os detalhes vão ser divulgados no momento certo. E bom, segundo informações da Bloomberg News, a proposta deve aparecer no projeto de orçamento do governo para 2026, que vai ser enviado ao Congresso ainda nesse mês. A expectativa é que as tarifas atinjam uma lista ampla de produtos, que vai desde carros até roupas e plásticos. O objetivo do governo, como eu comentei, é proteger a indústria local contra a entrada de importados mais baratos, algo que preocupa o setor há muito tempo. E ao mesmo tempo, essa medida também atende a um pedido antigo de, aquele personagem que sempre aparece aqui, Donald Trump, que vem pressionando há muito tempo o México nesse sentido, especialmente no meio da guerra comercial entre os americanos e os chineses. Agora, essa proposta de orçamento precisa ser aprovada no Congresso, mas, como eu comentei lá na introdução, como o partido da Sheinbaum e seus aliados tem sim a maioria de 2/3 tanto na Câmara quanto no Senado,
olha, pouco provável que a iniciativa seja barrada ou sofra grandes mudanças. Então, resumindo, o México pode estar prestes a dar um passo bem importante na sua política comercial, mirando a China e outros países sem acordo, isso para tentar proteger a sua indústria. Mas, na prática, isso pode significar que produtos do dia a dia fiquem bem mais caros para os consumidores. Iniciativas sustentáveis. Uma cobertura especial da Bloomberg Linha oferecida por Siemens. E bora falar sobre clima. Um novo estudo publicado na revista Nature jogou um balde de água fria em uma das grandes apostas contra o aquecimento global, que era a captura e o armazenamento de carbono. Caso você não esteja tão familiarizado com essa estratégia, imagina você levantar seu tapete e jogar toda a sujeira para baixo. Tá, não é a melhor forma de se explicar isso, vamos fazer do jeito certo. A ideia é pegar o CO2 que sai de fábricas, usinas e carros e guardar esse gás embaixo da terra, em formações geológicas. Muita gente via isso como uma tecnologia essencial para cumprir metas climáticas e, de quebra, prolongar a vida útil da indústria de combustíveis fósseis. Mas, olha só, segundo esse estudo, a realidade é bem menos promissora. A quantidade de carbono que pode ser armazenada de forma realmente segura, segundo eles, é só 1/10 do que a indústria costuma estimar. Ou seja, os números que circulavam até agora eram bem mais otimistas do que o que realmente dá para fazer sem colocar em risco pessoas e o meio ambiente. Os cientistas falam em um limite prudente de mais ou menos 1,46 trilhão de toneladas de CO2 que poderiam ser estocadas no mundo todo. Olha, falando em trilhão parece muito, mas é quase 10 vezes menor do que os cálculos usados pelo setor de energia. E olha, caro ouvinte, essa diferença muda muito o impacto esperado. Com os locais que realmente podem ser usados de forma prática e segura, seria possível evitar cerca de 0,7 graus Celsius de aquecimento global. Já os cenários mais otimistas da indústria falavam em reduzir em torno de 5 graus ou 6 graus Celsius. Uma baita diferença. Mas esses números dependiam de aproveitar áreas arriscadas, onde o CO2 poderia vazar ou causar outros problemas. Para ter uma ideia do estágio atual, olha isso. No começo desse ano existia a capacidade instalada para capturar e armazenar um pouco mais de 500 milhões de toneladas de CO2. A Agência Internacional de Energia calcula que esse número pode chegar a 670 milhões de toneladas até o fim da década. Mesmo assim, isso ainda está muito, mas muito abaixo do que seria necessário para causar um impacto realmente grande. E bom, o estudo ele chama atenção para a diferença entre o que é tecnicamente possível e o que é seguro de verdade. Os pesquisadores avaliaram riscos como vazamento do CO2, chance de provocar terremotos durante o processo, contaminação de água subterrânea e também a proximidade de áreas habitadas ou de proteção ambiental. Segundo os autores, não dá para tratar o armazenamento de carbono como uma solução sem limites. O pesquisador Joey Holland, do Imperial College de Londres, ele foi direto. Essa tecnologia deve ser usada para realmente ajudar a frear e reverter o aquecimento global, e não como desculpa para continuar poluindo com usinas a carvão ou carros a combustão antigos. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News. E agora eu vou ler aqui rapidamente alguns comentários do episódio passado. A Aninha Zil disse que o conteúdo é ótimo, realmente o tiro saiu pela culatra, e que bingou quando eu falei de Trump em todo episódio. Sobre os ventiladores, ela acha que vai ter que ver um pouco mais sobre isso e realmente ela não achou a preocupação muito válida. Um vento forte também não levantaria essa poeira? O risco é só para quem fica ao lado do carro? Basicamente. João Henrique Frigo diz, 1 minuto de silêncio para a moça que parcelou Crocs em 7 vezes. Aí galera, sem croc shaming, por favor. Santos Caroline diz, agora vou ser obrigado a escutar Leonardo. Carlos Alexandre, obrigado pelo comentário. Lidiane Lane diz, juro que toda vez que passa o Alan fazendo a vaia cearense, eu caio na risada. Paulo diz, um ótimo cast, um abraço, um big beijo, Paulo. E Lucas Agnello diz, sobre os carros elétricos também poluírem, eu sempre fiquei na dúvida se carros elétricos seriam realmente uma boa solução, pensando no fato de que se todo mundo passasse a usar elétricos, precisaríamos de mais energia e essa necessidade energética levar a mais poluição na hora de produzir essa energia toda. Seria legal se o Primo Alan trouxesse um especialista para falar sobre o assunto. Ótima ideia, Lucas. Ótima ideia de verdade. Eu vou buscar aqui e trago para vocês em algum momento aqui do podcast, com certeza.
E, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até o próximo episódio. Até lá. Big beijos.